Você consegue imaginar estar tão perto do poder, tão próximo de Pablo Escobar, que sentia o peso do império dele pressionando seus ombros? Agora imagine esse mundo inteiro desmoronando num piscar de olhos. Não por causa de uma ameaça externa, mas por alguém em quem você confiava sua própria vida. Essa é a história de uma mulher, uma amante que vivia nas sombras do rei do narcotráfico. Mas em uma noite fatídica, numa mansão cheia de segredos, tudo mudou. Ela foi traída, humilhada e descartada, deixada para desaparecer no esquecimento. No entanto, o que ela fez depois não apenas surpreendeu a todos, desencadeou um rastro de fogo e destruição do qual ainda se fala nas ruas de Medellín até hoje. Fica comigo, porque essa não é só mais uma história, é um relato envolvente que vai te prender do início ao fim. Era 1991, e o cartel de Medellín estava no auge. Pablo Escobar era intocável, um homem que movimentava milhões como se fossem migalhas. Mas por trás das armas, das drogas e das ameaças, havia outro lado da vida dele, um lado íntimo, conhecido apenas por alguns poucos. Foi aí que ela entrou, Sofia Rendon. Uma mulher de beleza marcante, com olhos escuros cheios de segredos e um sorriso capaz de derreter o coração mais frio. Sofia não era apenas um rosto bonito. Ela era amante de Escobar, alguém que havia conquistado um espaço especial no coração blindado dele. Não era sua esposa, Maria Vitória, nenhuma das inúmeras aventuras passageiras do chefe. Sofia era diferente. Ele a levava para reuniões secretas, compartilhava planos com ela que nem seus principais tenentes conheciam e a colocou numa mansão nos arredores de Envigado, um palácio escondido entre colinas verdes, vigiado por homens armados. A mansão era como um outro mundo, paredes brancas brilhantes, pisos de mármore, lustres de cristal que cintilavam como estrelas. No quintal havia uma piscina que refletia o luar, cercada por jardins exuberantes com flores exóticas que a própria Sofia cuidava. Mas não era apenas uma propriedade de luxo. Era um refúgio, um lugar onde Escobar podia escapar, mesmo que por pouco tempo, da loucura do seu império. Ali, entre taças de bebida cara e noites de paixão, Sofia se tornou sua confidente. Ela sabia coisas que poderiam derrubar todo o cartel, nomes de traidores, rotas de contrabando, subornos políticos. Escobar confiava nela mais do que em qualquer outra pessoa, e isso a tornava poderosa, mas também vulnerável. Aquela noite começou como tantas outras. Escobar estava fora, em mais uma reunião secreta, e Sofia permanecia sozinha na mansão, cercada por empregados e seguranças. O ar estava denso e úmido, e um trovão distante anunciava uma tempestade. Ela estava em seu quarto, de pé diante de um espelho grande, escovando seus longos cabelos pretos, quando a campainha tocou. Achou estranho. Ninguém chegava sem avisar, não ali. Ela desceu as escadas lentamente, seu vestido vermelho arrastando no chão, e abriu a porta da frente. Lá estava Carlos El Lobo Guzmán, um dos homens de maior confiança de Escobar. Um sujeito forte, com uma cicatriz que descia pela bochecha esquerda. Sofia o conhecia bem. Ele já tinha visitado a mansão muitas vezes, sempre com ordens diretas do chefe. Mas naquela noite, havia algo no olhar dele que a deixou inquieta. Precisamos conversar, disse o lobo, com uma voz áspera que cortou o silêncio. Sofia o deixou entrar, mesmo com um nó apertando seu estômago. Ela o conduziu até a sala principal, onde o fogo crepitava na lareira, e lhe ofereceu uma bebida. Ele empurrou o copo com um gesto brusco. Não vim aqui para isso, rosnou. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, 2 outros homens entraram na sala atrás dele. Um deles era jovem, com um sorriso torto que nunca chegava aos olhos. O outro era mais velho, careca, e suas mãos tremiam levemente. Sofia sabia quem eram, faziam parte do círculo interno do cartel. Mas não eram o tipo de homens que Escobar costumava mandar para vê-la. O que está acontecendo aqui? Perguntou ela, tentando manter a calma mesmo com o coração disparado no peito. El Lobo se aproximou, perto demais, e a olhou de cima a baixo como se ela fosse apenas carne exposta numa vitrine. As coisas mudaram, Sofia, disse ele, com o hálito carregado de cheiro de tabaco. Pablo está perdendo o controle. Dizem por aí que você andou falando com a Dea, que passou informações para eles. Ela deu um passo para trás, atônita. O quê? Isso é loucura. Eu jamais trairia o Pablo. Mas El Lobo parecia indiferente. Não importa o que você diga. Alguém tem que pagar o preço. E com certeza não seremos nós. Antes que ela pudesse reagir, o mais jovem, com um sorriso falso, agarrou seu braço, e o careca puxou uma corda de dentro do casaco. Eles não estavam apenas acusando, tinham vindo para silenciá-la, para fazê-la desaparecer. Sofia lutou, gritou, se debateu,
mas estava em desvantagem. 3 contra 1. Eles a arrastaram pela sala, derrubando uma luminária que se espatifou no chão de mármore. A corda apertou com força seus pulsos, cortando sua pele, e então veio o tapa. A mão de Eulobo estalando contra seu rosto com tanta força que ela viu estrelas. Você antes era intocável por causa dele, cuspiu ele. Mas agora não mais. Isso é o fim, princesinha. Eles a arrastaram até o porão, um espaço úmido e escuro, cheio de caixas e sombras, e a jogaram contra uma parede de concreto. Em meio a risadas e xingamentos, deixaram claro o que viria a seguir. Matá-la não bastava. Queriam humilhá-la, fazê-la sofrer por ter sido a escolhida de Escobar. Mas o que eles não sabiam é que Sofia não era só um rosto bonito, ela era uma sobrevivente. Se essa história já te prendeu até aqui, não desvie o olhar. O que vem a seguir vai além de tudo o que você poderia imaginar. E eu prometo, se ficar comigo até o final, vai entender exatamente por que essa mulher mudou tudo. Inscreva-se agora, ative as notificações e prepare-se, porque isso está só começando. O porão era gelado, com cheiro de terra molhada e gasolina. Sofia estava caída no chão, com os pulsos amarrados, o vestido rasgado, enquanto os 3 homens riam e discutiam o que fariam com ela em seguida. Eulobo se agachou à sua frente, segurando uma faca que brilhava sob a luz fraca de uma lâmpada tremeluzente. Você achava que era intocável, não é? Disse ele com um sorriso cruel. Mas sem o Pablo, você não é nada. Ela o encarou diretamente nos olhos, com a respiração irregular, mas sem se quebrar. Ela não iria implorar, não daria a eles esse prazer. Na sua mente, já traçava um plano de fuga. O rapaz do sorriso torto se aproximou, com uma garrafa de bebida na mão, o líquido chacoalhando enquanto andava. Esse foi o erro deles. A corda em seus pulsos estava frouxa, amarrada de qualquer jeito pelas mãos trêmulas do careca. Enquanto continuavam zombando dela, Sofia começou a mover lentamente os dedos, afrouxando o nó de forma sutil, esperando o momento exato. Eulobo se levantou, soltando ordens. Vamos acabar logo com isso. Pablo não pode descobrir. Mas, no instante em que ele se virou para revirar uma caixa próxima, Sofia agiu. Num movimento rápido, soltou uma das mãos e agarrou uma lata de gasolina que estava ao seu alcance. Antes que alguém pudesse reagir, ela lançou no rapaz mais jovem, encharcando da cabeça aos pés. Aproveitou a confusão para se levantar de um salto. O careca tentou agarrá-la, mas ela cravou o joelho no estômago dele, tirando-lhe o ar. Eulobo se virou, furioso, avançando contra ela com a faca erguida, mas ela foi mais rápida. Disparou escada acima, tropeçando, mas sem parar, com os 3 homens em seu encalço. Arrombou a porta da sala principal, onde a lareira ainda ardia, e sem hesitar, pegou um candelabro caído no chão e o lançou contra as cortinas. As chamas se acenderam instantaneamente, devorando o tecido e subindo rápido pelas paredes. Eulobo a agarrou pelos cabelos, mas Sofia girou o corpo e o golpeou com um caco de vidro que apanhara do chão. Ele gritou de dor e a soltou, dando a ela tempo suficiente para correr até a cozinha. Ela sabia que ali a mansão guardava gasolina extra para os geradores. A fumaça já tomava o ar, e os gritos furiosos dos homens ecoavam atrás dela. Na cozinha, encontrou vários galões de combustível empilhados num canto. Suas mãos tremiam, mas sua determinação era firme enquanto começava a derramar a gasolina pelo chão, deixando um rastro atrás de si enquanto recuava em direção à saída dos fundos. O rapaz com as roupas encharcadas reapareceu na porta, ainda pingando bebida e gasolina. Tentou bloquear o caminho dela. Sofia não hesitou. Pegou um isqueiro em cima da mesa, acendeu e disse: "Isso é por mim." Então jogou a chama no chão. O fogo explodiu num calor intenso, cercando o rapaz com uma parede de chamas. Seus gritos foram engolidos pelo rugido do incêndio enquanto Sofia corria para o quintal. A mansão agora era um inferno em chamas, com fogo subindo pelas paredes e consumindo tudo em seu caminho. Eulobo e o careca conseguiram escapar, tossindo e cobertos de fuligem, mas não conseguiram alcançá-la. Sofia desapareceu entre as árvores, com o brilho do fogo lançando sombras pela noite atrás dela. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Uma mansão do cartel, reduzida a cinzas. 3 homens mortos ou desaparecidos. Ninguém sabia exatamente o que havia acontecido. Alguns diziam que foi uma emboscada de um cartel rival. Outros sussurravam que o próprio Escobar havia mandado eliminar traidores dentro de seu grupo. Mas os mais próximos do chefão sabiam a verdade. Sofia havia sobrevivido, e sua vingança estava apenas começando. Ela não parou por aí. Nas semanas seguintes, movimentou-se por Medellín como uma sombra,
usando tudo o que sabia sobre o cartel para desmontá-lo pedaço por pedaço. Encontrou o irmão de El Lobo, um traficante que operava rotas para o norte, e o atraiu para uma armadilha num galpão. Trancou-o lá dentro e incendiou o prédio, deixando que as chamas fizessem o resto. Depois, foi atrás dos contatos do Careca, banqueiros e lavadores de dinheiro espalhados pela cidade. Um a um, seus carros explodiram, suas casas foram incendiadas, suas vidas reduzidas a pó. Sofia não queria apenas vê-los mortos. Ela queria apagar sua existência, fazer o cartel sentir a mesma dor que ela havia suportado. O incêndio da mansão tinha sido apenas o começo. Cada golpe se tornava mais ousado e mais destrutivo. Numa noite especialmente escura, Sofia localizou uma reunião secreta onde vários dos principais tenentes do cartel estavam reunidos para tentar descobrir como detê-la. Ela entrou no prédio sem ser notada, uma antiga fábrica em ruínas, e silenciosamente espalhou gasolina pelos corredores enquanto eles discutiam do lado de dentro. Quando as chamas explodiram, o caos tomou conta. Alguns tentaram fugir, mas as saídas haviam sido trancadas com correntes que ela mesma tinha colocado antes. Outros dispararam a esmo no ar, esperando atingir um inimigo invisível, mas não havia ninguém para atirar. O fogo os engoliu por completo, e quando a polícia chegou horas depois, tudo o que encontrou foram ruínas fumegantes e corpos carbonizados. Se essa história já está te deixando sem fôlego, não vá embora. O que vem a seguir é o auge da vingança dela, e eu te garanto, você nunca viu nada parecido. Aperte o botão de curtir. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora e fique até o final, porque essa mulher nunca desistiu, e sua fúria mudou tudo ao seu redor. Sofia sabia que isso não poderia durar para sempre. Mais cedo ou mais tarde, Escobar descobriria que ela ainda estava viva, e quando isso acontecesse, não haveria lugar no mundo onde pudesse se esconder. Mas ela não se importava. Aquilo não era sobre sobrevivência. Era sobre vingança, sobre fazê-los pagar pelo que haviam feito com ela. Durante dias, desapareceu nos becos de Medellín, escondendo-se entre mendigos e ladrões, planejando em silêncio seu próximo movimento. Sussurros sobre ela começaram a se espalhar. Alguns a chamavam de a Bruxa do Fogo, outros acreditavam que ela era um espírito vingativo, invocado pelas inúmeras mortes causadas pelo cartel. Mas Sofia não era uma lenda, era carne e osso, e estava determinada a terminar o que havia começado. Seu próximo alvo era muito mais importante, Gustavo Gaviria, primo de Escobar e uma das figuras mais poderosas do cartel. Se alguém havia autorizado a traição de El Lobo, com certeza tinha sido ele. Alcançá-lo seria quase impossível. Gustavo vivia cercado por guardas armados em um complexo fortemente protegido nos arredores da cidade. Mas Sofia conhecia sua maior fraqueza, o ego. Ela elaborou um plano cuidadoso, contando com a ajuda de contatos que ainda lhe eram leais, homens que o cartel havia descartado, mas que odiavam Gustavo tanto quanto ela. Numa noite, ela espalhou uma informação falsa. Um grande carregamento de cocaína teria sido apreendido pela polícia em uma rodovia próxima. Enfurecido, Gustavo saiu às pressas com um pequeno grupo de homens para investigar. Era exatamente a chance que Sofia estava esperando. Ela e seus aliados os emboscaram em um trecho isolado da estrada, usando explosivos improvisados feitos com gasolina e pregos. A explosão iluminou a escuridão, destruindo 2 dos veículos e deixando Gustavo ferido, mas ainda vivo. Sofia saiu das sombras, segurando um galão de gasolina nas mãos, e caminhou em direção ao homem caído no asfalto, sangrando e sufocando. "Quem é você?" rosnou Gustavo, mal conseguindo falar. Ela se ajoelhou ao lado dele, com a luz do fogo lançando sombra sobre seu rosto. "Sou o que você deixou para trás", sussurrou ela, e despejou a gasolina sobre seu corpo quebrado. Em seguida, acendeu um fósforo e o deixou cair. As chamas surgiram de imediato, engolindo-o. Os gritos de Gustavo ecoaram por apenas alguns segundos antes que o silêncio tomasse conta. Sofia ficou imóvel, parada, até que nada restasse além de fumaça e cinzas queimadas. O ataque a Gustavo foi o golpe final. O cartel de Medellín foi abalado até o seu núcleo, dividido pelo medo e pela confusão. Quando Escobar soube da morte do primo, desencadeou uma caçada implacável para encontrar o responsável. Mas Sofia já havia desaparecido, sempre um passo à frente, sumindo em meio à destruição, deixando para trás um rastro que ninguém conseguia apagar. Os rumores se espalharam rápido. Alguns diziam que ela havia fugido do país, usando o dinheiro roubado do cartel para começar uma nova vida em outro lugar. Outros acreditavam que ela havia morrido em um dos próprios incêndios, consumida pelo mesmo fogo que havia libertado. Mas nas ruas de Medellín, sua lenda continuava viva. Crianças sussurravam histórias sobre uma mulher vestida de vermelho que surgia à noite,
carregando fogo nas mãos e vingança na alma. Seus incêndios nunca foram apenas atos de fúria, eram avisos. Sofia havia sido traída, humilhada, descartada como se não valesse nada. Mas em vez de se quebrar, ela assumiu o controle. Transformou o fogo em sua arma e deixou uma cicatriz que o cartel jamais conseguiria apagar. A mansão onde tudo havia começado agora não passava de um esqueleto enegrecido, suas ruínas carbonizadas evitadas pelos poucos tenentes que ainda restavam. Os homens que riram enquanto a torturavam naquele porão? Mortos. Seus nomes, apagados pelas chamas. E embora Escobar ainda comandasse o império, algo havia mudado. Pela primeira vez, o poder dele mostrava rachaduras. Seu reino já não parecia mais intocável. Anos se passaram desde aqueles dias sombrios, mas até hoje, se você caminhar por certos bairros de Medellín, ainda ouvirá os relatos. Velhos nos bares ainda falam da mulher que renasceu do fogo e ousou desafiar o cartel, e venceu. Alguns dizem que ela foi real. Outros acreditam que é apenas um mito para assustar os novatos. Mas tem uma coisa em que todos concordam. Nunca subestime alguém que foi traído. Porque a vingança deles pode incendiar o mundo inteiro. E esse é o fim dessa história. Mas o mundo do narcotráfico está cheio de segredos assim, esperando para serem contados. Se você sentiu o calor das chamas e a fúria de Sofia nesta narrativa, não saia sem fazer uma coisa. Inscreva-se agora, ative as notificações e me diga nos comentários o que mais te impactou. Esse canal vive de histórias como essa. E se você faz parte dessa comunidade, eu prometo, o que vem a seguir será ainda mais intenso. Te vejo no próximo vídeo, onde outro capítulo sombrio do Império de Escobar te espera.